Graça e paz da parte de Deus, Senhor nosso, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agradeço a vocês, irmãos e irmãs, que estão aqui hoje neste canal, assistindo esse vídeo mais uma vez, né? Hoje é um vídeo diferente, eu estou filmando aqui na garagem de casa, né? Garagem não, né? Embaixo da casa, um porão, né? Onde eu improvisei aqui uma pequena oficina, né? Onde eu guardo minhas bicicletas, então eu chamo de garagem, né? Então estava organizando aqui minhas ferramentinhas, né? E, sabe, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler a palavra de Deus, a Bíblia. Então, mexendo aqui em casa, aqui, em todo lugar da minha casa tem uma Bíblia. E eu encontrei essa tradução aqui, ó, que é a tradução que eu não uso muito, né? Que é a Nova Almeida Atualizada, né? É uma linguagem NA 040, chamada Semente, né? Tem o desenho Semente aqui. Ela é, acho que do ano dela, de fundação edição dela, é 2017. Quando eu encontrei essa Bíblia aqui, e eu separando minhas ferramentas aqui, me ocorreu de ler a Bíblia Sagrada, que é um trecho da palavra. E eu fui ler, e encontrei lá em Cantares Salomão um assunto. E me ocorreu um assunto que eu queria fazer um vídeo fazia tempo. E é um assunto polêmico, é um assunto que muitas vezes, se eu for tocar no assunto assim, com irmãos que fizeram parte da Congregação Cristã no Brasil, ou fazem ainda parte da Congregação Cristã no Brasil, eles vão entender mal, vão ficar nervosos e tudo mais, e vão até brigar comigo, porque eles nunca perceberam a gravidade desse assunto. O assunto é a blasfêmia, que alguns pregadores da Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciães, diáconos, porteiros, não importa quem é do ministério ou quem tem cargo, são aquelas blasfêmias que eles cometem há quase 84 anos no púlpito sobre a dignidade espiritual do Senhor Jesus. Talvez você ache que essa é loucura da minha cabeça, é maluquice, né? Desse desviado da CCB, desse afastado da CCB, desse caído, como dizem alguns, né? Mas não é loucura não. As pessoas não entendem como é grave umas palavras que saem da boca da gente, ou da boca dos outros, não importa, o peso que elas têm. Quando a gente dá glória a Deus, tem um peso. Da mesma forma quando prega-se uma palavra, ou anuncia-se uma pregação, tem um peso. Então a gente deve conhecer aquilo que a gente fala, ter certeza, né? Esse conhecimento também é litúrgico, é teológico, ele é filosófico, é um conhecimento de vida, para poder falar de certos assuntos, senão você vai acabar cometendo o quê? Blasfêmias. Não estou dizendo contra o Espírito Santo, mas é uma blasfêmia gravíssima contra a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Tá. Aí você tem visto aí no começo deste vídeo, ali na foto do vídeo, está escrito que Jesus Cristo seria adúltero, né? A grave blasfêmia dos pregadores CB em fazer do Senhor Jesus Cristo promíscuo e adúltero, ou seja, fazem do nosso Senhor Salvador humano. Faz do nosso Senhor Salvador humano. Então, para os pregadores CB, o Senhor Jesus Cristo, ele é humano, ele tem sentimentos humanos, ele está... ele em sua vida, ele foi humano, a gente sabe, né? Tem natureza divina e humana. Mas para os pregadores CB, pelo que eles falam no púlpito, o Senhor Jesus Cristo é humano, ele é carnal, ele é movido por sentimento irracional, sentimentos carnais, sentimentos, vamos dizer assim, animalescos, ou até mesmo distintivos. Ou seja, fazem do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, que veio a essa terra para nos salvar, humano, fazem dele promíscuo e adúltero. Aí você me diz aonde? Durante 8 anos eu frequentei a Congregação Cristã no Brasil e acompanho há muitos anos a igreja. Depois que eu saí, eu continuo acompanhando. Faz 16 anos que eu saí, graças a Deus, né? Saí com a cabeça erguida. No primeiro tempo que eu saí, fiquei meio nervoso, meio perturbado, mas o Senhor foi me tratando, foram 5 anos de tratamento espiritual, né? E o Senhor me libertou por completo. Eu vi muitas vezes pregações assim. E talvez você que está aí
escutando esse vídeo, né? Já são de noite, já são 9 horas, quase 9 horas da noite, né? Você também já escutou essas pregações. O que eu quero dizer para vocês? O Senhor Jesus Cristo, Ele é santo, justo e perfeito. Ele é o Filho do Deus Criador. Portanto, sua natureza é divina. Ele teve natureza humana e depois da morte, a ressurreição, ele veio com a divina. Então ele já é um Cristo glorificado em Deus, né? Ele já é muito mais do que o anjo de luz, muito mais do que o querubim, muito mais que um arcanjo. Ele já é uma divindade que venha do trono da glória do próprio Criador, imagem e semelhança do Criador. Então ele não tem necessidades humanas, não tem necessidades carnais e não tem necessidades físicas e biológicas, como nós humanos temos. Nós que nos reproduzimos, casamos e assim por diante. O que eu quero dizer? Já falei bastante, não cheguei no assunto. Quantas vezes você que está vendo esse vídeo, irmão ou irmã, visitante da Congregação Cristã no Brasil, já escutou os irmãos pregarem sobre as outras igrejas evangélicas como primas, seitas, heresias e primas da fé, concubinas? Bem, vou chegar no assunto. Existe um texto em Cantares de Salomão, também chamado de Cântico dos Cânticos, que está no capítulo 6. Eu acabei de ler esse texto novamente aqui. E isso que 60 seriam as concubinas, 80 as noivas, mas uma só é a minha amada, minha querida, né? E esse texto não foi escrito por Salomão. Esse texto foi escrito por um profeta e um escriba de uma época muito semelhante com Salomão, muito parecida, uma época muito junto ali. Eles estavam uma diferença de anos ali, sei lá, nem uma década. Então é muito próximo esse texto de Salomão. E atribuiu-se a Salomão, por causa que era uma forma de expressão de Salomão. Então essas pessoas tiveram contato com ele, ou sua descendência dele, e acabaram expressando esse texto, né? E ele é um texto profético em partes, dizendo assim, né? Só que ele vinha aculturado, esse texto, de uma cultura pagã, que os judeus adotaram por um certo período de tempo, que era um costume, que durante as bodas, os casamentos, o rei do Estado de Israel ou dos reinos vizinhos, eles tinham o costume de ter várias esposas e uma rainha. Isso é um costume muito antigo e que foi abandonado pelo judaísmo logo na segunda metade do judaísmo, da instalação do Estado hebraico, né? Quando veio o profeta Amós. Ali para frente acabou-se essa tradição. Então acontece, apesar de os reis continuarem casando com uma rainha e tendo várias esposas, o povo não tinha esse costume, né? Nós temos o costume de ser monogâmicos, não bígamos, né? Não temos várias esposas, né? Não temos o costume, não somos adeptos ao costume da poligamia. Nós temos que ser fiéis à nossa esposa, né? Como o Senhor Jesus Cristo falou, 2 numa só carne. Então existia esse costume. Então muitas e muitas vezes ouviu-se pregar nas igrejas Congregação Cristã no Brasil, e eu ouvi muitas vezes, muitas, que havia muitas concubinas, mas uma só era esposa. Ou seja, estão colocando o Senhor Jesus Cristo, a esposa, como a CCB, a verdadeira esposa, a rainha, e as outras igrejas concubinas. Então fazem do Senhor Jesus Cristo, sem querer, dizem eles, né, um homem adúltero. Fazem do Senhor Jesus Cristo promíscuo. Comparam a ele com um rei terreno. E não é assim. A igreja não é a rainha amada, a CCB, ou a Assembleia, a Deus e Amor, e qualquer presbiteriano, não. A igreja amada rainha é o número total de pessoas que serão salvos, ou que vão ser salvos, e que vão formar um povo celestial chamado povo especial, zeloso de boas obras. Então esse é o povo especial, o zeloso de boas obras, que vai fazer parte, que vai formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é uma denominação. Então eu vou ler um pouquinho desse texto, desse trecho para vocês. Eu até já marquei aqui. Está em Cântico dos Cânticos, né? Nessa tradução de Cânticos, no capítulo 6, do versículo 7 em diante, diz assim: As suas faces são como a romã partida,
brilham atrás do véu. Quer dizer, a romã quando parte, abre a romã, aquelas sementinhas bonitas da romã são rosáceas, né? Bem clarinhas, e elas têm um brilho que é encantador, né? Então ele está comparando a face da esposa, né? Sulamita. E ele diz assim: 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquele que deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Então, essa tradução está aqui. Se você pegar a tradução João Ferreira de Almeida, você vai ver um pouquinho diferente. Essa aqui já é a Almeida atualizada, né? Atualizada. Nova Almeida atualizada. Mas existe também um outro texto, né? Um outro texto que o Senhor Jesus Cristo também mencionou as prudentes e as loucas, né? As virgens prudentes, as loucas que tiveram aquele problema, que umas esqueceram de abastecer suas lamparinas e não vieram para a festa do esposo. Então, eu já vi muitas vezes também cooperadores, anciãos, diáconos, pessoas do povo receber, não só ministério do povo, pregarem que quando iam para as bodas aquelas mulheres com o esposo, ou seja, o esposo teria amores, desejos por todas aquelas noivas, né, as damas de honra, as companhias. Quer dizer, as pessoas fazem do Senhor Jesus Cristo promíscuo, fazem do Senhor Jesus Cristo adúltero. Parece uma piada, parece uma brincadeira, não, é sério. É blasfêmia. Você falar isso no púlpito é blasfêmia. Porque o costume do povo de Israel, quando havia, por exemplo, um casamento de uma moça, a moça ia se casar. E aquilo é um momento de alegria para o pai e com a mãe. Então, aquele povo de Israel naquela época fazia festa. E antes de entrar nas núpcias e os noivos recolherem o seu aposento, as moças das famílias, né, da família envolvida, as famílias em geral, que eram moças ainda, moças puras, elas cortejavam, ali faziam umas danças e festejavam a alegria daquela moça de poder adquirir um casamento, de contrair matrimônio. Aquilo era uma forma, irmãs, de educar as moças, os moços, compartilhar alegria, dar um apoio para a mulher que ia casar, para a irmã que ia casar, né? E assim por diante, aquelas moças ficavam na expectativa de um dia também ter aquela felicidade, né? De poder ter um esposo também, de ter um lar feliz, de ter um amor perfeito, de viver uma vida, união estável, uma união digna com seu esposo. Então era para isso que havia aquele efeito daquela tradição. Em nenhum momento, aquelas moças, damas de companhia, aquelas virgens, aquelas moças iriam para as bodas do esposo, de nenhuma forma elas iriam ter relações com aquele esposo. Elas iam para a festa e participavam à noite naquela festa, com danças, com alegria, com comidas, né, com a esposa, para poder se alegrar junto e tudo mais. Era uma questão de cultura. Quando chegava determinado momento, elas recolheriam-se às suas casas e a moça, o moço, noiva, já casados, iriam para os seus aposentos contrair núpcias, como era costume, né? Então, quando o Senhor Jesus faz essa parábola das prudentes e das loucas, o que aconteceu? Ele está falando sobre vigiarmos, estarmos atentos. Então a nossa fé tem que estar mantida num nível acima do normal, temos que estar com a sua fé sobrando. Não está falando de relação. Eu já vi muito pregador falar sobre relação nesse tipo de pregação. Ainda fala que o esposo é Jesus e as loucas são as outras igrejas e aquelas sete prudentes não seriam 7 prudentes, seriam a mesma igreja CCB em 7 fases, em 7 anos, né? Não, é uma coisa que me choca, porque quando a gente escuta a primeira vez, a gente não percebe, não nota. E isso eu notei em 2001. E ficou no esquecimento por um bom tempo, e toda vez que saía essa pregação, quando a pregação vinha para falar de fé, eu até aceitava, entrava no coração, gostava e comentava. Mas geralmente vinha falar sobre isso, sobre orgulho cristão, exclusivismo da igreja, e acaba colocando o Senhor Jesus Cristo como um ser humano, compara o Senhor Jesus Cristo como um noivo carnal, ainda pega texto, distorce o texto, coloca no texto
né, palavras humanas, dizendo que o Senhor teria relações com elas, né, como se fosse o rei e a rainha e as concubinas, e também no texto do Novo Testamento, né, assim como no Velho Testamento, no Cântico dos Cânticos, né. Bem, o que a Bíblia diz sobre isso aí? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, né, como esposo, virá buscar a sua esposa, a igreja, ou seja, o grupo de pessoas que viveu em harmonia e comunhão com Ele, vivendo em harmonia e comunhão com os irmãos, se possível tendo paz com todos, estando ligados na videira. Se você é de uma igreja A, B, C ou D, ou Y, não importa, se vocês se comunicam, se as igrejas entram em contato, elas estão em contato, estão ligadas na videira, recebendo a mesma seiva. Então faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se tiver algum galho que está cortado, que está separado, está apartado lá no cantinho e não está recebendo a seiva, né, ele só está dizendo para os ramos que aquilo que ele recebe, aquela seiva que vem do alto do sol, né, que vem do sol, é de Deus, mas ele não está ligado nos outros galhos, no tronco, esse ramo está cortado e está prestes a secar, está morrendo. Ele precisa ser enxertado de volta na videira para que eles tenham a mesma seiva, o mesmo sol, a mesma água, a mesma luz. Então entendam, irmãos, não é para escandalizar. Agora, escândalo é a blasfêmia de um púlpito de fazer do Senhor Jesus Cristo promíscuo. Eu muitas vezes escutei dizer que o Senhor Jesus Cristo é como Salomão e que ele tem uma preferida e que as outras as invejam, mas todas elas são concubinas. Todas elas são rainhas e esposas, mas uma só que é a amada. Então, comparam o Senhor Jesus Cristo com um homem carnal. Compara o Senhor Jesus Cristo com um homem promíscuo. Compara o Senhor Jesus Cristo a um homem adúltero. Adúltero. Irmãos, entendam que Salomão era filho de Davi. E Davi também teve algumas esposas a mais. Mas a partir do momento em que ele cometeu o adultério com Betseba, vamos lá, o profeta Natan foi até ele para repreendê-lo por aquele ocorrido. E não só pelo caso do adultério, né, por ter tomado a esposa de alguém trabalhador, mas também pelo caso de ter assassinado aquele homem, levado ele à morte. Assim também é hoje a CCB. A CCB faz a mesma coisa. Ela, além de tomar como sendo esposa legítima e noiva verdadeira de Cristo a igreja e a sua placa denominacional, ela acaba assassinando todos aqueles que estão em outras denominações e que fizeram parte da sua igreja ou fazem parte da sua igreja. E quando alguém faz parte da sua igreja e começa a visitar outras denominações, eles fazem a mesma estratégia que Davi fez: lançar fora, para que lá fora ela morra e eles fiquem livres. Então isso é uma coisa abominável diante de Deus. Simplesmente pelo fato de levar uma pessoa evangélica para uma igreja de congregação cristã no Brasil, como visitante, né? Na congregação fala-se testemunhado. Muitas vezes levei pessoas testemunhadas à congregação de outras igrejas e chegou lá, eles foram humilhados publicamente e moralmente, sendo chamados sectários, de concubinos, de estranhas fé e assim por diante. Então nós temos que parar com isso, irmão. Dê atenção ao que o Espírito Santo lhe diz. Leia as Escrituras, se atente às palavras. Porque uma palavra dada de uma forma errada, ou até um texto lido de forma errada, ele pode acabar causando blasfêmias, heresias. Tem heresias que não causam blasfêmia, mas tem heresias que causam blasfêmia, que a gente não percebe, mas elas têm um tom, não tem um tom subliminarmente, tem um tom que é blasfemo. E as pessoas dizem, mas se não foi de consentimento, não há pecado. Pera aí, como não há consentimento? Muitas vezes você escutou esse texto aí das concubinas e da noiva amada de Salomão aí, a minha pomba única, a minha pombinha, a minha amada, que 60 são as concubinas. Você muitas vezes escutou isso e você não entendeu que na verdade o interesse não era dizer que a igreja de Cristo vai para o céu. O interesse é dizer que a CCB era eleita, fazendo das outras igrejas, outras pessoas, concubinas. E fazendo concubinas, faz do Senhor Jesus Cristo, me perdoe a palavra, adulto e promíscuo. Então, há pecado nisso? Há pecado nisso. Eu não sinto em falar isso, porque a gente está falando numa linguagem técnica, eu estou falando o mais claro possível, e estou falando de coração aberto, e eu não estou blasfemando. Mas o que eu escutei durante quase 8 anos da minha vida, fora a época que eu visitei como visitante, é blasfêmia pura, aplicada de forma velada.
E aquilo, além de fazer uma lavagem cerebral no povo, ainda vai causar um mal no povo de exclusivismo. Né? As pessoas vão entender que aquilo é exclusivismo. Mas tem gente que está lá há 30 anos e não sabe, 50 anos e não sabe. Tem gente que tem 70 anos, está lá dentro, está vivo ainda e não sabe. Então a igreja, a CCB, alguns pregadores, alguns ministros do evangelho deles e pessoas do povo, volta e meia pregam isso. Eu escutei isso muito em reunião da mocidade, muito em culto de evangelização. Escutei bastante nas visitas das casas das pessoas que não eram crentes ou que eram crentes de outras igrejas. Pessoas do ministério falando claramente que a igreja amada era a CCB, que era amada. O resto era concubina. E que as virgens eram sem número. Mas que ela era amada e que as outras a invejavam. Então isso nós temos que parar. Porque quando se fala isto, mais uma vez, repetindo mais uma vez, estamos fazendo o Senhor Jesus Cristo promíscuo e adúltero. Tá bom? E o Senhor Jesus Cristo, ele não é. Ele é santo, perfeito e justo. Quando ele foi humano, esteve na nossa fase humana aqui nessa terra, quando ele foi imolado e por amor próprio, por desejo próprio, por vontade própria, ele não foi assassinado e nem se suicidou. Ele foi posto como sacrifício. Ele se sacrificou, um sacrifício vivo por nós. Então ele é santo, perfeito, imaculado, o Cordeiro sem defeito. Agora, chegar na igreja e dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele tem amores, claro que subliminarmente dizendo isso, é uma blasfêmia à honra e à dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido o vídeo. Muitas pessoas não vão gostar do que escutaram e vão até dizer que eu estou achando chifre na cabeça de cavalo. Mas eu acredito que você já escutou muitas vezes isso. E se você escutou muitas vezes essa pregação na igreja, né, com esse intuito, de dizer que a igreja é a perfeita, o resto é tudo seita e é tudo concubina, você comente aí nesse vídeo, no comentário, dê sua opinião, né? Você tem liberdade total. Né? Peço que você se inscreva no canal. Né? Esse vídeo não é para ofender ninguém, é para dar um aviso e para dar um despertamento espiritual, para que a gente se atente no que a nossa língua fala, porque o que a nossa língua fala é do que o coração está cheio, tá bom? Deus abençoe você, a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a força e poder, honra e glória que Ele nos tem preparado para quando nós encontrarmos com Ele lá em cima, nós tenhamos todas as bênçãos e dignidades e todas as maravilhas que Ele nos prometeu na vida eterna, as quais nós não sabemos porque nem ao nosso olho chegou, nem nosso coração sentiu ainda, não tivemos nem 1% daquilo que está preparado para nós. Nós não temos nem noção do que está preparado, mas tem que ser firme e fiel. Agora, firme e fiel é a doutrina, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ah, não, essas dogmas e rituais humanos. Então, espero que Deus abençoe você e a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. E comente mesmo, comente. E a gente, no possível, a gente vai respondendo os vídeos e os comentários, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Obrigado por me escutarem nesses 25 minutos. Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Então, e aí? Vocês gostaram do vídeo do irmão Silvio Pinheiro? Hein? Gostaram? Eu gostei muito. Vocês aprenderam alguma coisa com ele? Ah? Oh, mas que beleza! Como eu aprendi!